Amém, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Oh, glória! A paz seja com você que está nos acompanhando aí no nosso canal da Igreja Batista da Ilha das Flores, a PIB da Ilha das Flores, aqui em Vila Velha, Espírito Santo. Como é bom poder estar aqui com vocês esta noite, Jardine. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe, Cristina. Deus abençoe cada um de vocês, meus queridos que estão aqui nesta noite. Amados, eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês aqui, aqueles que estão fazendo a leitura anual, seguindo aí o projeto que eu encaminhei, já leu essa história essa semana, e aí tá bem fresquinho na sua mente aí. Eu queria que você observasse comigo as aprendizagens que a gente pode tirar dessa história, Caleb. Está em Gênesis, capítulo 27. Abra aí a sua Bíblia, por favor, em Gênesis, capítulo 27. Vai ser uma palavra bem objetiva e nós vamos aprender aqui algumas lições muito importantes. O tema da mensagem desta noite é: as consequências vêm. As consequências vêm. As consequências boas vêm. E as consequências ruins também vêm. Eu queria meditar com você aqui nessa história, que tem alguns elementos aqui bem interessantes. Irmãos, acharam? Olha aí na tela aí, ó. Gênesis capítulo 27. Isaac abençoa Jacó. Se eu parasse pelo tema aí, vocês dizem: mas o que tem a ver isso com as consequências bem? Estou falando de bênção. A história fala de bênção, mas nós vamos ver como foi essa bênção. E aí eu queria que você observasse. Então vem comigo. Você vai ter que prestar atenção aqui bem em mim, porque eu vou ler e já vou explicando para você para a gente ganhar tempo, tá bom? Diz assim: tendo Isaac envelhecido, já pulou aí um bom tempo da história, ok? Isaac já teve aquele processo de casar com a Rebeca, novinho, já tinha chorado a morte da mãe, agora ele casou, passou-se um tempo, já teve os filhos, o menino já cresceu e agora ele já envelheceu também. Aí, tendo Isaac envelhecido, os seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia, ele chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Então, Esaú respondeu: estou aqui, pai. E ele disse: já estou velho e não sei o dia da minha morte. Ponto. Vamos ver algumas coisas aqui importantes já. Primeiro, dá para a gente ver que a idade avançada aqui do Jacó, do Isaac, já tinha levado ele a alguns problemas que hoje a gente chama, dá até nome, né? As pessoas, quando vão se apertando a idade, já rapidamente desenvolvem o quê? Catarata. E aí a gente já sabe, né? Já estou com encaminhamento aqui, esperando o Hospital Evangélico me chamar, que é um hospital referência aqui para nós, né? Aqui na igreja, várias pessoas, quem já fez aqui, já fez cirurgia de catarata? Ali, ó. Ali Cristina, irmão Dormite, ali irmão Thompson, tá vendo? Aquele que não fez, a gente pede a Deus que não precisa fazer, né? Mas o risco é grande. Eu estou com 45 anos, vocês viram que um dia eu cheguei aqui, abri a Bíblia, eu não estava enxergando nada. Naquela mesma semana fui para o médico, estava com 2 graus. É brincadeira? E aí vamos entender então que Isaac aqui estava com a catarata terrível. Na época de Isaac tinha hospital evangélico? Não. Tinha os médicos para fazer essa cirurgia? Não. Nessa época, realmente uma pessoa com catarata, Marcelo, ficava sem enxergar mesmo. Vem comigo aqui, ó. Fica comigo. O que aconteceu? Então,
Isaac vai e chama o filho dele, Esaú. Ele não chamou Jacó, ele chamou Esaú. Aqui já tem uma outra informação importante, e é um conselho que eu gosto sempre de dar para quem tem mais de um filho. Você que tem 2, 3 filhos, cuidado com isso aqui que eu vou lhe dizer. A história de Isaac e de Rebeca é linda. Se for para olhar, eu já preguei casamentos com essa história, uma parte da história deles linda. Mas tem uma coisa neles dois, que se eu fosse o pastor dos dois, eu chamava eles no gabinete para conversar. Ó, pastor Elmar chamando Isaac e Rebeca. Sabe o que é? Cada um tinha uma preferência por um filho. Isaac preferia Esaú e Rebeca preferia Jacó. Dentro do núcleo familiar, isso acontece muito. E ninguém ali percebe. Mas os filhos percebem. Os filhos sentem. Aí talvez o pai vai tentar me convencer que é porque aquele que ele tem preferência é porque é mais obediente com ele. Eu até entendo esse pai. Mas um filho sente a ausência. E eu já falei com vocês dentro desse assunto aqui. Eu me lembro que pregando aqui no mês da família, teve um dia que eu falei da visão eu me lembro bem desse projeto que eu fiz o mês todo, mês de maio. Lembra de um ano? Não lembro o ano, mas eu fiz assim, ó. A visão da família pela ótica da mãe. Aí no outro domingo eu falei, a visão da família sobre a ótica do pai. Lembram disso? A visão da família sobre a ótica do filho. E todo mundo naquela família ali tem a sua visão da família. Né? Se eu pegar aqui o Marcelo tem uma visão sobre o casamento dele com Glória e a menina. Se eu perguntar a Glória, ela tem outra visão, que é a visão dela de mulher. Se eu perguntar ali, e a Duda, elas têm outra visão, que é a visão delas de filhas. Cada um tem a visão. Lá na sua casa é a mesma coisa. Aqui também. Jacó tinha uma inclinação toda para a mãe, por quê? Porque ele sentia que o pai dava atenção para Esaú. Esaú, por sua vez, em ver que a mãe dava mais atenção para Jacó, ele ficava grudadinho com o pai. Se há uma separação ali, estava claro quem ia morar com quem. Esaú ia seguir Isaac e Jacó ia seguir Rebeca. É certo. Bem, aí aqui é só um parênteses para a gente ter atenção. Então, cuidado para você não acabar dando mais atenção a um e negligenciar sua atenção ao outro. Por mais que você tenha uma afinidade maior com o filho mais velho ou com o do meio, cuidado com os outros pequenos, ou o contrário, né? Tenham muito cuidado sobre isso. Eu não vou me aprofundar sobre isso, porque é só um despertar aqui para vocês ficarem atentos. Então, ele chama o filho e diz, olha, eu já estou velho, eu não sei o dia da minha morte. E é justamente o que uma pessoa, quando passa de 80, já começa, né? A maioria das pessoas que já passou de 80, que eu conheço, só fala isso. Ó, já estou me preparando, pastor, para o dia da minha partida. O irmão Barbosa mesmo, não tem uma conversa que eu tenha com ele que ele não toca nesse assunto. O irmão Barbosa, a gente sempre conversando, né? Ele sempre me fala. Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês, irmão Barbosa, que eu mencionei. Contar a vocês aqui uma coisa que aconteceu. O irmão Barbosa demonstra um carinho tão grande comigo, de filho mesmo, que ele me mostrou coisas dele, da vida dele, que ele não mostrou para ninguém, me preparando para o dia da partida dele. Por exemplo, ele me mostrou onde ele guarda os documentos, ele me mostrou onde ele guarda algumas coisas pessoais dele, para que eu seja a única pessoa que saiba. Que gesto, né? Que carinho, que coisa profunda. E aí ele tem um cavaquinho.
E eu sempre fico insistindo com ele para ele tocar aqui um dia. Não, deixa eu tocar. Então. Ele me ensinou alguns acordes. E o cavaquinho dele estava bem ruimzinho. E aí o esposo de Jade aqui, ele é luthier, né? E aí eu tenho me aproximado muito dele para fortalecer aquela família, para estar conosco. E aí eu peguei o cavaquinho e levei para o Luiz, né, o esposo de Jade. E aí ele deixou novo o cavaquinho, ficou lindo, ficou maravilhoso. Pegamos o cavaquinho e eu levei lá para entregar para ele. Aí ele, quanto é, não sei o que, pastor e tal. Eu falei, não, meu irmão, é um presente do senhor. Aí ele falou assim, olha, os olhinhos brilhando, ele falou, olha, o senhor sabe que esse cavaquinho um dia vai ser seu, né? Rapaz, eu não sabia se eu chorava ou se eu sorria. Esse cavaquinho um dia aqui vai ser seu. Você toma conta dele. Aí eu fiquei emocionado assim. Por isso que eu estava insistindo também que ele fosse para o retiro, né? Porque vocês viram lá no grupo, no dia de eu indo embora, lá do meu avô, vocês viram o rostinho do meu avô? Quem não viu, vai lá no grupo e olha lá o vídeo, eu dando tchau assim, ele, vocês viram, né? É um aperto, vou embora, eu não sei se eu vou ver ele no ano seguinte. Algo bem parecido aqui com a história de Isaac. Então ele chama o filho, ó, filho, você sabe, já estou velho, não sei o dia que eu vou morrer. Por quê? Porque depois dos 80, a pessoa vai chegando a 80, 90, 100, na cabeça dele é qualquer momento. E os cristãos ainda mais, o cristão fala assim, o Senhor pode me chamar a qualquer hora, eu preciso estar com a minha vida preparada. E aí o cristão, ele se preocupa com a vida espiritual e ele se preocupa em deixar a casa em ordem. Não sei aqui, mas no interior da Bahia, em determinado momento, começam a pagar o plano funerário, porque não quer dar trabalho a ninguém. Ou guarda ali um dinheirinho, escondidinho ali, ó, para depois estar ali pronto. Na Bahia é assim, todo o interior é assim. Na Bahia lá. Então é algo parecido aqui com Isaac. Então vamos lá. Aí ele chega e diz, ó, no seu dia da minha morte, vem cá. Aí ele quer realizar uma espécie de último desejo. Já que eu não sei o dia que eu vou morrer, eu quero te fazer um pedido, meu filho. Versículo 3. Ele fala assim, ó, pegue agora as suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que eu tanto aprecio e traga-me para que eu coma e abençoe você antes de eu morrer. Vá lá, caça alguma coisa, prepara para mim daquele jeito que você sabe que eu gosto, para que eu abençoe você antes de eu morrer. Então, nesse inteirinho que eles estão conversando, Rebeca estava ouvindo a conversa. Vamos ver onde essa história vai chegar. Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia, versículo 5, a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu para o campo para caçar, olha o que Rebeca fez. Rebeca disse ao seu filho Jacó, ela chamou Jacó astutamente, na sabedoria entre aspas, né? Na esperteza, né? Na sagacidade, né? E disse assim, ó, Jacó, eu ouvi o seu pai dizer ao seu irmão Esaú, traga-me alguma caça, prepare-me aquela comida saborosa para que eu coma e abençoe você na presença do Senhor antes de eu morrer. Aí ela vai dar esse conselho. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que eu vou te dizer. Faça do jeitinho que eu vou te falar. Ela falou, vá lá no rebanho. Conta bem, Caleb, essa história, hein? A mãe falou, vá lá no rebanho. Versículo 8. 9. Vá lá no rebanho. Traga 2 cabritos escolhidos. Não é qualquer um, não. Para que eu prepare uma comida saborosa para o seu pai. Como ele gosta. Como ele aprecia. Igual você faz lá para Tenorim, do jeito que ele gosta. Igual você faz lá para Oswaldo, do jeito que ele gosta.
Foi a dica dela. Vai lá, eu vou preparar. Você nem sabe cozinhar, desde que eu preparo. Eu sei do jeito que ele gosta, eu vou fazer. Leve-a então a seu pai, para que ele coma e o abençoe antes de morrer. A mãe foi quem deu a ideia. Vai escutando aí, Cris. Para você não fazer isso. Olha o que é que ele diz. Aí Jacó disse à mãe assim: mas mãe, meu irmão Esaú é um homem peludo. É o que significa o nome Esaú, né? Peludo, cabeludo. E eu tenho a pele lisa. Não sou cabeludo igual a ele. Para comparar assim, né? A gente brinca no Brasil. O Brasil inteiro brinca com isso, né? Quando fala de homem peludo, lembra logo Tony Ramos, né? Tony Ramos é tipo Esaú. Lembra de Tony Ramos? Lembra? Tony Ramos, né? Bem peludo. Era tipo Esaú. E aí ele chega assim: mas minha pele é lisa. E se meu pai tocar em mim, se meu pai me apalpar, ele vai ver que não sou eu. Quer dizer, que não é Esaú. E vai parecer, olha o que o próprio Jacó disse, vai parecer que eu estou tentando enganá-lo, fazendo ele de todo. E em vez de me abençoar, eu terei sobre mim a maldição, mano. Olha, pensou certo ou errado ele? Fez certinho. Bastava a mãe agora ouvir o menino, né, Senhor? Não. Bastava ouvir o menino. Mas olha o que a mãe fez. Versículo, cadê? 13. Então disse a mãe: meu Deus do céu. Olha o que ela disse: caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu estou lhe dizendo. Vá, pegue o cabrito e traga para mim. Para você ver aonde vai o amor e ao mesmo tempo o desespero de uma mãe. A mulher disse: se vier alguma maldição, meu filho, que ela caia sobre mim, você vai estar livre disso. Meu irmão, minha irmã, a gente sabe muito bem, os exemplos que a gente vê na Bíblia aqui, que maldição não é coisa boa. Mas por amor ao filho, para ver o filho preferido bem, a mãe disse que essa maldição que vier, meu filho, caia sobre mim. Vá pegar o que eu estou falando, pega o capítulo lá e traga. A responsabilidade é minha, é o que ela fez. A responsabilidade é minha. Se tiver alguma coisa com Deus, deixe comigo, você está livre. O desespero e o amor desesperado, desenfreado, sem a sabedoria, levou a mãe a aconselhar o menino a fazer uma coisa extremamente errada. Então, menino obediente, versículo 14, ele foi, apanhou, os trouxe a sua mãe, que preparou uma comida saborosa como o pai apreciava. Versículo 15, então Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha em casa, colocou em Jacó, seu filho mais novo. Depois cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço com as peles de cabrito. Olha que situação. Fez ali uma espécie de teatro, igual a gente faz um teatro aqui, né? Pegou pele de cabrito e, por fim, entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Ele se dirigiu ao pai e foi lá para entregar. Pai, aqui está o guisado, né? Algumas traduções falam guisado, outras falam ensopado, outros falam comida saborosa. Aí ele diz, versículo 18, e ele dirigiu ao pai e disse: meu pai, respondeu ele, sim, meu filho, quem é você? Então Jacó disse a seu pai: sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse. Agora assenta-se e coma do que eu cacei, para que me abençoe. Então Isaque perguntou ao filho: como é que você encontrou a caça tão depressa? Irmãos, se vocês tiverem a chance um dia de conversar com seu Mário aqui, ó, vizinho do diácono Volney, da diaconisa Aparecida, vocês vão entender.
Uma pessoa, quando ela é deficiente visual, ela desenvolve outras habilidades. Uma delas é a audição. Eles ouvem como ninguém. Interessante que quando eu chego lá, eu tenho uma brincadeira com ele, né? Aí eu chego e pergunto, né? Ovelhinha! Aí ele, sim senhor. Ele faz assim, ó. Sim senhor. Procurando de onde está vindo a minha voz. Quando ele identifica, aí ele fala, ô menino! Tá onde? Estava no hospital? Aí eu, não, ele veio procurar a verdade? Aí começa a dar risada. Porque a esposa dele vende um negócio daqui do Espírito Santo chamado mentira, né? Só que eu sempre brinco, eu falo, eu não quero mentira não, eu só quero a verdade. Me dá aí um pacote de verdade. Aí ele já fala, vem comer verdade? Aí eu vou e converso com ele ali. Mas eu fico sempre atento a isso. Essa habilidade. Uma outra coisa é que mesmo sem ver, ele consegue andar porque ele já decorou onde está tudo na casa. E logo quando eu fui pegando amizade com ele ali, eu ficava meio preocupado, querendo ir atrás dele, pensando que ele ia se bater, mas ele já se bate assim, já de propósito, sabendo o que é, para poder tomar a direção. Ele vai até a parede, ele se bate, aí ele vai. E às vezes eu chego lá e eu pego ele passando pano na casa, ele ajuda mal, ele tem, como todos nós, né, temos seus defeitos e suas qualidades, e uma das suas qualidades é essa. Ele ajuda a esposa em tudo, passa pano, varre, lava os pratos, enxuga, quebra um monte, mas ele ajuda do jeito que pode lá. E aí, o Jacó, ou o Isaac aqui, já está velho, está cego, só que me parece que ele não tinha a qualidade do irmão aqui. Porque veja bem, olha o que ele diz. Jacó, Isaac, versículo 20. Como é que você encontrou a caça tão depressa, meu filho? Então, está parecendo que ele está desconfiado pela voz que ouviu, né? Aí ele diz, o menino responde, olha só, irmãos, o que é que o Jacó fez. O Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Um abismo chamando o outro, né, irmãos? Ainda botou o Senhor no meio. Ele diz, o Senhor, o seu Deus, meu pai, colocou a caça logo no meu caminho. Rapidinho eu achei. 21. Então Isaac disse a Jacó, chegue mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber se você é realmente meu filho Esaú. Está desconfiado. Não é? Não dá para perceber? Está desconfiado. Imagina o Jacó tremendo agora. E vai chegando ali todo desconfiado. Aí o pai diz, por isso que eu estou dizendo assim, eu estou bem desconfiado dessa audição de Isaac. A voz é de Jacó, mas os braços é de Esaú. Estou desconfiado dessa voz sua aí. A voz é de Jacó, mas os braços é de Esaú. Quem é você mesmo? Não, versículo 23, ó. Não o reconheceu, pois os seus braços estavam peludos como os de Saul, Esaú, seu irmão, e então ele o abençoou. E daí para frente agora a gente vai ver algo interessante acontecer. Olha que coisa tremenda. Isaac perguntou-lhe outra vez, você é mesmo meu filho Esaú? E ele respondeu, sou eu mesmo, pai. Então ele disse, meu filho, traga-me da sua caça para que eu coma e o abençoe. Jacó trouxe, seu pai comeu, também trouxe vinho, ele bebeu. Então Isaac, seu pai, lhe disse, vem cá, meu filho, dê-me um beijo. Ele se aproximou, ó, parece que está desconfiado, né? Vem cá, que eu vou te dar um beijo. Aquele beijar aqui, eu vou sentir o cheiro, vou saber se é ou se não é. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaac então na cabeça dele, não é Esaú, não é Esaú. Eu estou confundindo, não é Esaú. E aí ele diz, o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Aquele cheiro de mato, né? Cheiro do orvalho. O
Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja Senhor dos seus irmãos, e curve-se diante de você os filhos de sua mãe. Ou seja, Esaú, o seu outro irmão, né? Malditos sejam os que o amaldiçoarem, e benditos sejam os que o abençoarem. Pronto, deu certo. Recebi a bênção. Agora olha o que aconteceu. Quando Isaac acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, mal Jacó fez isso aqui, ó. Amém, pai, obrigado. Mal ele saiu, olha o que aconteceu. Mal ele saiu da presença do pai, e o seu irmão Esaú chegou da caçada. Agora sim, com o tempo devido, né? Foi lá, teve aquele trabalho. Porque essa história aqui não foi rapidinho, não, irmãos. Teve um tempo. Então, o Esaú foi lá, caçou, fez aquele processo todo, e vem ele agora. Ele também preparou uma comida saborosa e trouxe a seu pai, do jeito que ele estava acostumado. E lhe disse: meu pai, levante-se, coma da minha caça, para que o Senhor me dê a sua bênção. E aí agora eu imagino o Isaac, tremendo agora. E ele diz: quem é você? Ele respondeu: sou Esaú, seu filho mais velho, porque até aqui Esaú está inocente. Nem passa pela cabeça dele o que acabou de acontecer. Ele respondeu: sou eu, Esaú, seu filho mais velho. Prestem bem, hein? Seu filho mais velho. Profundamente abalado, versículo 33, meu bem. Profundamente abalado, Isaac começou a tremer muito. Sabe quando um idoso toma um susto? Aí o idoso, quando está com problema de coração, e toma um susto, algum bobo vai lá e dá um susto no pai, no avô, ou recebe uma notícia desagradável, assim, que assusta. Já vi minha mãezinha de lá de Salvador falecer, tomar um susto assim, e quase morrer por causa daquele susto. E já vi casos, já soube de casos que morreram. Foi o nosso irmão Isaac aqui, profundamente abalado. Isaac começou a tremer muito e disse: quem então apanhou a caça e a trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar, e a ele abençoei, e abençoado ele será. Versículo 34, irmãos. Agora vem a cena dramática dessa história. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito, e cheio de amargura, implorou ao pai: abençoa também a mim, meu pai. Já chorando, gritando, amargurado, chateado: abençoa também a mim, meu pai. Mas ele respondeu: seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú: não é com a razão que o seu nome é Jacó. Em outras palavras, né? Está vendo, pai? Está fazendo jus ao nome dele. A palavra Jacó, em algumas traduções, diz que significa suplantador, enganador, aquele que é esperto astutamente. Aí o irmão está falando: está vendo, pai? Por isso que o nome dele é Jacó. Já é a segunda vez que ele me engana. Já é a segunda vez que ele faz isso comigo, meu pai. E nisso ele não está conversando dele, ele está gritando, irmãos, chorando com raiva, amargurado. Ainda bem que Jacó não apareceu ali na hora. Senão o irmão fazia uma besteira. A história de Caim e Abel ia se repetir naquela hora. E então, ele lembra para você a história, se você não lembra. Ele vai dizer o seguinte, ó: primeiro ele tomou meu direito de filho mais velho, e agora recebeu a minha bênção em meu lugar. Lembra do dia que ele foi lá e tomou a primogenitura do Esaú? Agora ele faz absolutamente a segunda vez, tomando a bênção que era para mim. Então Isaac respondeu a Esaú, 37, eu constituí Senhor sobre você, meu filho.
Imagina aí agora. O que, meu pai, o senhor fez? Eu constituí ele ainda Senhor sobre você. Meu Deus do céu, hein? E todos os seus parentes tornei servo dele. Não é só você não, é todos os seus parentes serão servo dele. A ele supri de cereal e de vinho. Que é que eu poderia fazer com você, meu filho? Tornei ele Senhor seu, todos os seus parentes serão servos dele, e enchia de cereal. E o que é que eu posso fazer por você? Então Esaú pediu ao pai. Acho até engraçado essa parte aqui, ó. Esaú pediu ao pai: meu pai, o senhor só tem uma bênção? O senhor só tem uma bênção? Só tem uma? O senhor só tem uma bênção? Então chorou Esaú em alta voz. Chorou, gritou, chateou. Isaac, seu pai, então lhe respondeu, abençoando ele: sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto céu. Você viverá por sua espada e servirá seu irmão. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Irmãos, preste atenção nessa história aí. Eu vou parar por aqui, porque o horário já está avançando bem, e já vou fazer a aplicação. Na hora que o pai abençoa, não sei se vocês perceberam aqui, olha o que diz no final: mas quando você não suportar mais, você vai arrancar o pescoço, você vai arrancar o jugo do seu pescoço. O que era que eu podia entender no momento de raiva ali? Vou dar um fim nesse camarada. Eu já não estou aguentando mais, é desde agora. E de fato, a história a seguir aí, você vai ver que ele comenta que vai matar Jacó. Está vendo, irmãos, a consequência de um ato impensado? A Rebeca ia passar pelo que passou Eva. O quê? Perdeu 2 filhos no mesmo dia. Como assim perdeu 2 filhos, pastor? Se um matou o outro continuou vivo. Eu lhe pergunto: quem é a mãe que consegue viver de boa com um filho que matou o irmão? Ela olha para o irmão vivo, lembra que ele matou o que não está mais ali. Você acha que uma mãe vai conseguir viver bem com um filho assim? Mesmo sendo mãe? Não vai. Por isso ele precisou ir embora. Lembra que ele foi embora? Pois bem, na história aqui de Jacó e Esaú foi a mesma coisa. Quando Rebeca ouviu o burburinho que o Esaú estava virado no giraia e queria matar o irmão, a demora era só esperar o Isaac morrer, para não trazer esse desgosto do pai. Aí então, astutamente, vocês seguem a história depois de casa lá. Ela vai para o Jacó, para o Isaac, e diz assim: Isaac, estava pensando, não queria que Jacó arrumasse mulher por aqui. Não queria que Jacó casasse com essa mulher daqui, que é uma outra história que tem nessa história aqui, impressionante, importante. Um erro que o Esaú cometeu foi ter casado com mulheres hititas. E a Bíblia diz que essas mulheres trouxeram grande desprezo, grande amargura para a vida de Isaac e de Rebeca. Aí, Rebeca se aproveitou disso e disse: ó, não quero que o Jacó, vamos dar um jeito de mandar ele para casa dos nossos parentes. Jacó, o Isaac, vai, acho que comeu a lábia ali da esposa, né? Então era um conselho bom, mas sem saber que ela estava com a intenção de poupar a vida do menino, e orienta ele ir para a casa dos parentes maternos, né? A casa de Labão, lá do avô Betuel, né? E aí ele vai para lá. No caminho, nós conhecemos a história da batalha de Jacó com o anjo.
Como é que Jacó sai dessa batalha? Jacó agora, daqui para frente, irmãos, vai colher duras consequências dessa história aqui. Vou aqui passar de forma rápida. Jacó nunca mais andou normalmente. A partir daquela batalha, ele ficou manco, puxando da perna e precisou de... Como é que a gente chama aqui? Um cajado, Lá na época era cajado, né? Mas como é que a gente chama hoje? Bengala. Vamos botar assim para ficar mais fácil. Precisou de uma bengala pro resto da vida. A gente tira essa história, porque ele lutou com Deus. Gente, essa é só uma metáfora. Eu pergunto a você, qual é o homem que pode lutar com Deus e sair vitorioso? É só uma metáfora ali. E ele sai dali machucado. Chega lá, ele se engraça com a prima. A gente conhece a história. O que é que o tio dele faz? O que ele fez com o irmão. Trabalhou quantos anos para casar com a menina? E depois? Está vendo, irmãos? Como as consequências vêm? Padeceu. Depois que estava tudo prosperando, estava tudo bem, começou a inveja do tio. E quase ali começou um problema na família. E ele teve que decidir ir embora por causa disso. Vou para onde? Vou voltar para casa. A ideia de Rebeca era tirar ele de lá enquanto a fúria passasse. Mas isso passou, anos. Passou-se anos. E aí quando ele volta, e essa volta é uma volta linda, porque no caminho, ele já preocupado de como que ele ia ser recebido, aí tem a outra parte engraçada da história. Ele começa a dividir o rebanho. Você vai por aqui, você vai por aqui, você fica com a mulher, porque meu irmão vem de lá para cá, eu não sei como é que ele vai chegar. Inclusive você, meu filho, pega um bocado de presente, vai na frente para poder amansar o coração do meu irmão. E aí ele manda os presentes, daqui a pouco manda outro, daqui a pouco manda outro. Você que quando o irmão recebe ele, uma pergunta, leia a história que vocês vão ver eu falando do jeito que eu estou falando aqui. Ele fala assim, vai cá, cara, por que foi tanta coisa na frente? Aí ele diz, não, era para o meu senhor. Morrendo de medo. Era para o meu senhor, era para você. Tá, mas lá atrás, a bênção não era para ele ser senhor de Jacó? Por que Jacó está se colocando como senhor na história? Está morrendo de medo. Nessa época não tinha um WhatsApp para os dois se falar, para ele ir vendo mais ou menos se a raiva estava passando. Não tinha. Não tinha telefone para ele. Mãe, deixa eu falar com essa rua aí para eu ver mais ou menos. Não tinha. Então eles levaram esse tempo todo sem se ver, sem se falarem. Por isso que ele está tremendo de medo, mandando um monte de presente para quando o encontro tete a tete chegasse, essa história não acabasse em uma tragédia. Bem, meus irmãos, nessa história eu quero trabalhar com os irmãos o seguinte: cuidado no momento de tomar decisões dentro da família de vocês, porque decisões familiares nunca é simples. Escute o que eu vou dizer. De qualquer forma você vai ser criticado. Tente lembrar de alguma coisa aí que você fez, achando e tendo certeza que era o certo, e mesmo assim uma galera da sua família só que te criticou. Meteram o pai em você, sem contar os que metiam o pai em você sem você saber. E tinha os que você ficou sabendo. Você fez uma coisa com toda a boa intenção, você foi lá, e um grupo ficou a seu favor, outro grupo ficou contra. Cuidado com as decisões da família. Decisões da família nunca é fácil de se tomar. Outra coisa importante, as consequências virão sobre você, em alguns casos sobre toda a casa, por causa de um amor, uma atenção para um filho. Essa mãe mudou a história da família. Vamos lá. Primeiro, o natural dessa família era Esaú, seu primogênito. Ele era o mais velho.
foi o primeiro a nascer. Já não foi por causa da astúcia do irmão. Segundo, era natural ele receber a bênção por ser o primogênito. Não é isso? Já mudou por causa da astúcia da mãe agora. E aí essa história foi se desencadeando toda errada. A sorte, não vai dizer a sorte, né? A providência aqui era que o Senhor se levantou para amenizar esses problemas aqui. E teve misericórdia da vida de Jacó. Porque, falando a verdade, se eu e vocês fossem julgar sobre os nossos olhos, como era que a gente trataria Jacó hoje? Fala a verdade. Não é? A gente ia tratar Jacó com desprezo. Mas você já observou como é que a gente fala desses três? Sempre a gente fala, né? Abraão, Isaac e Jacó. Os injustiçados a gente nem toca no nome. Porque se for assim, a gente não falaria só Abraão, Isaac e Jacó. A gente falaria Abraão, Isaac, Ismael, Jacó e Esaú. A gente nem toca no nome de Ismael, que foi outro coitado que nem pediu para nascer. E já nasceu passando perrengue. Quase morreu no deserto. Teve que viver lá depois, sendo caçador, tendo que se virar, sem comer das maravilhas do seu pai, que estava ali do outro lado. Coitado, não teve, nem pediu para nascer. Só nasceu por causa da incredulidade de Sara, e porque o Abraão não ouviu também, foi lá, aceitou e deitou para concubina. E o menino teve sua consequência. E Deus Todo-Poderoso, que não permite injustiça, foi lá e tomou conta daquela criança. Mas a gente pula e a gente fala só Abraão e Isaac. Quando chega ali Jacó e Esaú, é a mesma coisa. A gente se enche para falar do Esaú, do Jacó, né? Nosso pai Jacó, teve as 12 tribos, né? Mas Esaú, seu irmão, foi inteiramente injustiçado na história. Mas novamente, né? Deus foi bondoso e colocou as mãos sobre Esaú e tomou conta dele também, fez ele prosperar e ter a vida dele. E de Jacó, Deus também teve misericórdia, renovou ali tudo, e dele saiu as 12 tribos, e daí para frente a história, a gente sabe como essa história termina. Então, já cometeram alguma coisa assim? Meu irmão, minha irmã, vai para o joelho e pede a Deus perdão. Vai para o joelho e pede a Deus orientação para que Deus também tenha misericórdia das suas escolhas erradas, das consequências que você tem sofrido até hoje. Peça a Deus para ter misericórdia e consertar a besteira que você fez. Talvez você que está aí do outro lado está se identificando inteiramente com essa mensagem, não é? Faça o que eu estou te instruindo agora na palavra. Derrame-se na presença do Senhor. Confessa, clama a Deus a misericórdia para que o Senhor estenda a mão sobre a sua casa, sobre a sua família e conserte a besteira que você fez. Que Deus em Cristo nos abençoe e que nos faça entender cada vez mais a sua palavra. Meu irmão, minha irmã, eu espero que essa palavra tenha sido bênção na sua vida. Eu espero que você possa ter aprendido muito com essa história. Deus em Cristo continue te abençoando e te fortalecendo, em nome de Jesus. Vamos orar? Ó soberano Senhor nosso Deus, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor é um Deus bom e maravilhoso. Pai, neste momento nós queremos pedir a bênção do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Meu Deus, quando a falta do entendimento sobrevém sobre nós, fazemos, falamos, pensamos tantas coisas que não vêm de Ti. Tudo por não darmos ouvidos ao Senhor. Deus, tem misericórdia de nós. Nos ajuda a estarmos atentos, com os olhos espirituais abertos, para fazermos aquilo que o Senhor desejar. Tomarmos a decisão que o Senhor nos orientar. A gente não vai quebrar a cara. E tudo irá bem. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor tenha misericórdia da minha família, da minha casa, da família de todas as minhas ovelhas que o Senhor tem me confiado.
e da casa de cada um deles, daqueles que estão aqui e os que não estão. Também peço que o Senhor abençoe esta pessoa que está aí agora na internet ouvindo esta mensagem, que se viu nesta palavra e que também quer buscar a bênção do Senhor, a orientação do Senhor. Assim, nós te clamamos, te imploramos e te pedimos, Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe, nos abençoe em nome de Jesus. Amém.